Quando exatamente uma pessoa passa a dever um imposto? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta mora num conceito-chave do direito tributário: o fato gerador. Então vamos mergulhar nisso para entender o momento exato em que uma obrigação com o fisco realmente nasce. Para a gente desvendar esse mistério, vamos usar uma história. Imagina o seguinte: Francisco, que tem uma boa condição financeira, faz um contrato com o Renério e promete doar um carro para ele. Um gesto bem generoso, certo? Só que tem uma condição. A doação só vai acontecer de fato se o Renério grava 100 vídeos sobre direito. E aí fica a grande dúvida que vai guiar a nossa conversa. O imposto sobre essa doação deve ser pago na hora que o contrato foi assinado? Ou talvez quando o primeiro vídeo foi gravado? Ou será que é só lá no final, depois de tudo? Para responder isso, a gente precisa primeiro conhecer os personagens e as regras desse jogo. Ok, antes de resolver o caso do Francisco do Renério, vamos entender primeiro quem a lei pode chamar para pagar a conta de um tributo. No mundo dos impostos, quem tem o dever de pagar é chamado de sujeito passivo. É um termo bem amplo que basicamente engloba qualquer um que, por lei, tenha que recolher um tributo. Mas essa categoria, olha só, se divide em duas figuras bem diferentes. De um lado, temos o contribuinte. Esse é quem de fato realiza o ato que gera o imposto, tipo ser o dono de um imóvel e por isso dever IPTU. Simples. Do outro lado, existe o responsável. Ele não tem uma ligação direta com o fato, mas a lei diz: ei, você vai pagar. Um exemplo clássico é a empresa que já desconta o imposto de renda direto do salário de quem trabalha lá. A obrigação do responsável vem direto da lei, é uma escolha legal. E aí, pensando nisso que a gente acabou de ver? A resposta é um grande sim. E o motivo é justamente a existência da figura do responsável. A lei pode, sim, colocar o dever de pagar nas costas de alguém que não foi o protagonista da história que gerou o imposto. E aqui olha só que ponto interessante que vem direto do Código Tributário Nacional. A capacidade de dever impostos, a chamada capacidade tributária, não tem nada a ver com a capacidade civil. Uma coisa é uma pessoa poder assinar um contrato por conta própria, outra, bem diferente, é ela dever um imposto. São mundos separados. A resposta é um sonoro não. Mesmo que alguém não possa administrar os próprios bens, por qualquer motivo legal que seja, a obrigação de pagar os tributos sobre aquele patrimônio continua firme e forte. Ou seja, a capacidade tributária dela está intacta. O direito tributário, como a gente vê, segue uma lógica bem própria. Agora, um conceito com um nome que parece complicado, mas que na verdade é bem lógico: parafiscalidade. Pensa assim, é quando o dinheiro de um tributo não vai para o cofre de quem criou a lei. Por exemplo, a União cria uma contribuição, mas a lei determina que quem vai receber e usar essa grana é um conselho profissional, como o de medicina ou de engenharia. Essa pergunta aqui é figurinha carimbada em concursos públicos, e a resposta é direta: parafiscalidade. É basicamente um mecanismo que permite que certas entidades arrecadem dinheiro para se manter. Com essas regras na cabeça, agora sim a gente pode voltar para o nosso problema principal. Estamos no coração da nossa questão. O momento exato, o clique em que o dever de pagar o imposto é finalmente acionado. Então, o pulo do gato é este: o fato gerador. Ele é o evento, a ação, a situação que está lá, descrita na lei, e que, quando acontece no mundo real, pá, faz nascer a obrigação de pagar um tributo. Se não tem fato gerador, não existe dívida com o fisco. Simples assim. E essa metáfora do jurista Luciano Amaro é simplesmente genial para ilustrar a ideia de um fato gerador instantâneo. É um evento que acontece num piscar de olhos e se completa ali mesmo, como a luz do vagalume. Uma compra e venda simples, por exemplo. É exatamente assim. Aconteceu, acabou, gerou o tributo. Mas e se o fato gerador estiver em modo de espera? Pois é, aí que entra a tal da condição suspensiva. Pensa nela como um botão de pause num contrato. É uma cláusula que diz: olha, esse negócio aqui só vai valer de verdade quando ou se tal coisa acontecer no futuro. Ela deixa a obrigação em stand-by. E agora a mágica acontece e tudo faz sentido. A promessa do Francisco para o Renério tinha exatamente uma condição suspensiva: os 100 vídeos. O fato gerador do imposto da doação não foi a assinatura do contrato, não. Ele só aconteceu e o imposto só passou a ser devido no exato momento em que o Renério gravou o vídeo de número 100 e apertou o play na obrigação. Esse aqui é outro exemplo clássico, também muito comum em provas. Temos um fato gerador instantâneo, que é a doação, mas ele está sujeito a uma condição suspensiva, que é o nascimento da criança. O tributo só vai nascer
se e quando a criança vier ao mundo. Entender quando o tributo nasce é o primeiro passo. Mas e quando alguém tenta, digamos, manipular a realidade para não pagar o que deve? Aí a história fica interessante. Aqui, a gente precisa fazer uma distinção que é vital. De um lado, a elisão fiscal, que é o famoso planejamento tributário. É você usar a lei, as brechas, de forma inteligente para pagar menos imposto. E isso é feito antes do fato gerador acontecer. Do outro, a evasão fiscal, a sonegação, que é crime. Ela acontece depois que o fato gerador já ocorreu. E aí a pessoa usa meios ilegais, como fraude, para fugir da cobrança. Esse é um exemplo perfeito de simulação. A empresa cria uma fachada, um teatro, com documentos falsos para esconder o que realmente está acontecendo. Uma venda. E com isso, não pagar o imposto. Mas a pergunta é, será que esse tipo de truque funciona? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. O fisco fica preso ao que está no papel, aos documentos, ou ele pode olhar por trás da cortina e tributar a realidade da operação, o que de fato aconteceu? A resposta, pessoal, é um gigantesco sim. O Supremo Tribunal Federal, lá no julgamento da AD 2446, bateu o martelo. A autoridade fiscal não só pode, como deve desconsiderar negócios que são só uma farsa. Ou seja, se o que está no papel é só um disfarce para não pagar imposto, o fisco pode rasgar a fantasia e cobrar o tributo sobre a verdade dos fatos. Ufa! Ok, vamos respirar fundo e juntar todas as peças desse quebra-cabeça, para a gente ter uma imagem bem clara de como a engrenagem dos tributos funciona. Então, resumindo a ópera, a gente viu que a obrigação de pagar um tributo só nasce com o tal do fato gerador. E esse momento pode ser colocado em pausa por uma condição, como no caso do Renério e seus vídeos. Vimos também que é a lei quem escolhe quem paga a conta, seja o contribuinte ou um responsável. E por fim, a lição mais importante talvez. O fisco tem o poder de olhar através de qualquer máscara para cobrar o imposto sobre o que realmente aconteceu. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. No mundo de negócios cada vez mais complexos, a linha que separa um planejamento tributário legal e inteligente de uma fraude para não pagar imposto fica cada vez mais difícil de enxergar. A decisão do Supremo deu uma ferramenta poderosa para o fisco, mas o debate sobre os limites desse poder e sobre até onde vai a criatividade na hora de estruturar um negócio, esse debate continua mais vivo do que nunca.